Feliz sábado! Que alegria estarmos juntos na casa de Deus, louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Que bom que você veio, que bom que você está aqui para adorar a Deus. É muito bom estarmos juntos entre irmãos e irmãs em Cristo Jesus e principalmente para poder adorar o nome do nosso Deus. Em algum momento da sua vida você já enfrentou um grande desafio? Os desafios, eles fazem parte da nossa vida. E parece que quando o tempo vai passando, os desafios eles vão mudando e vão se tornando cada vez maiores. Eu me lembro que quando era criança, eu tinha vários desafios como criança. E eu sempre gostei muito de esportes. E uma vez um grupo de amigos disse assim: olha, nós vamos fazer um passeio ciclístico. Nós vamos sair da nossa cidade e nós vamos até outra cidade. E essa cidade ela tinha uma distância de 50 quilômetros para ir e 50 quilômetros para voltar. E eu olhei para o meu pai e disse para o meu pai: pai, vamos? E o meu pai sempre gostou de esportes, ele disse: vamos. Eu era criança, meu pai jovem ainda, né? Nós fomos 50 quilômetros para ir, 50 quilômetros para voltar. Os 50 quilômetros para ir foi tranquilo, foi sossegado. Mas os 50 quilômetros para voltar foram terríveis. E nós queríamos chegar e parece que quanto mais pedalávamos a bicicleta, mais faltava quilômetros para chegar. E nós chegamos. Mas eu era jovem, eu tinha ali os meus 13, 15 anos mais ou menos de idade. O tempo passou. Já adulto, casado, com filhos, fui à casa dos meus pais, e a gente nunca pensa que a idade chegou para a gente, está chegando para a gente, né? A gente sempre pensa que a gente está bem, né? E eu olhei para o meu pai já com seus 60 e poucos anos de idade, e disse para ele: pai, eu tenho um desafio para fazer para o senhor. Hoje, nós vamos fazer algo diferente. Obrigado, Cris. Nós vamos correr 30 quilômetros. Eu olhei para o meu pai e pensei assim, ele vai falar: claro que não, como correr 30 quilômetros? Só que eu desafiei o meu pai, e o meu pai olhou para mim e disse: vamos. E a minha esposa, a esposa sempre alerta a gente, né? Ela disse assim: você tem certeza que você vai correr 30 quilômetros? Não é melhor você correr um pouco menos, para depois você correr um pouco mais? E eu olhei para ela e disse: não, nós vamos correr 30 quilômetros. Meu pai topou e nós vamos. E aí então coloquei a minha roupa de atleta, o meu pai também colocou a roupa dele, o tênis, e nós começamos a correr. E quando começou a chegar perto do primeiro quilômetro, eu pensei: o que foi que eu fiz? Mas eu olhava para o meu pai e o meu pai estava lá: vamos filho, vamos filho. E eu falava comigo mesmo: eu não posso parar. Meu pai tem 60 e poucos anos. Eu sou jovem e eu desafiei ele a correr 30 quilômetros. E no segundo quilômetro eu já estava desesperado. E o meu pai firme e forte correndo. E quando chegou no terceiro quilômetro eu falei para ele: pai, nós temos mais 20 e poucos quilômetros pela frente. Eu acho que seria prudente nós diminuirmos um pouco e caminharmos num ritmo acelerado. E o meu pai olhou para mim e falou: tá bom, você anda acelerado e eu vou correndo. E eu peguei, não dei o braço a torcer e fui diminuindo, só que ele estava um pouco mais na minha frente. E eu pensava: não é possível. E como foram terríveis aqueles quilômetros. Quando nós chegamos no 15º quilômetro, e eu pensei: agora tem que voltar. E eu disse: pai, eu acho melhor a gente caminhar. E ele falou: tá bom. Eu falei: ufa. E nós começamos a caminhar. Começamos a conversar, a dialogar sobre muitas coisas. E começamos a caminhar e o tempo foi passando. E eu me lembro que o celular tocava o tempo todo.
e quem estava ligando era minha esposa. E eu atendia e ela dizia: onde vocês estão? E eu falava: olha, nós estamos correndo, estamos chegando. Só que ela, toda vez que ligava, ela me desafiava. Porque ela dizia assim: você não quer que eu pegue o carro e vá buscá-los? E eu dizia para ela: não, nós vamos terminar. E ela: você tem certeza? E eu tenho. E nós continuávamos caminhando. Nós demoramos aproximadamente 8 horas e meia. 8 horas e meia. Quando faltavam 10 quilômetros, já estava escuro. E caiu uma chuva, e eu e meu pai saímos correndo sem levar água. Uma sede. E eu pensava: faltam 10 quilômetros, mas eu vou terminar esse desafio. E eu pensava assim com meu pai: meu pai vai desistir? Eu pensava: meu pai não vai conseguir terminar, mas ele olhava para mim e dizia: vamos. E quando faltavam 10 quilômetros, eu torcia para a Graziela ligar o telefone. E ela ligou: aonde vocês estão? E eu dizia: faltam 10 quilômetros. E ela dizia: amor, vocês já correram 20. Só falta 10, deixa eu ir buscar vocês de carro. E às vezes as pessoas falam que os homens, eles são teimosos, né? Será que são os homens que são teimosos ou são as mulheres que são teimosas? É os homens ou é as mulheres? É uma mistura, né? E eu disse para ela: amor, eu vou terminar os 30 quilômetros. Mas vocês não levaram água. E eu falei: não tem problema, está chovendo. E nós vamos abrir a boca para o céu, e a água vai cair e nós vamos terminar. Queridos, nós concluímos os 30 quilômetros. No outro dia eu já não sentia as minhas pernas, mas o meu pai estava firme e forte. E eu pensei comigo: eu nunca mais vou fazer um desafio desse. Nunca mais. O fato é que nós temos muitos desafios na nossa vida. E os desafios, eles vão aumentando com o passar do tempo. E às vezes são desafios simples, às vezes desafios um pouco menos simples, mas muitos dos desafios que nós passamos são grandes desafios. E eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na primeira carta de João, 1 João capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4, a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 1 ao verso 4. Abra sua Bíblia, vamos nesse momento ler a palavra de Deus. 1 João capítulo 5, verso 1 ao verso 4. Lemos assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A Bíblia, ela não traz quem é o autor da primeira carta de João. Mas os estudiosos, muitos deles, concordam que muito provavelmente 1 João foi escrita pelo apóstolo João, entre o ano 90 e 95 depois de Cristo. E o apóstolo João, ele também escreveu o Evangelho de João.
Então nós temos ali o Evangelho de João, temos ali as cartas de João e temos o livro do Apocalipse. O Evangelho de João, ele foi escrito para os incrédulos e a carta foi escrita para os cristãos, aqueles que acreditavam em Jesus, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo. Então o Evangelho, ele foi escrito para os incrédulos e as cartas de João foram escritas para os cristãos. O propósito do Evangelho de João era levar os incrédulos a crer que Cristo era o Messias, o Filho de Deus. Tanto é que quando você lê o Evangelho de João, você percebe ali João falando a respeito da divindade de Cristo, falando que Jesus era o Messias, contando os milagres que Jesus realizou. E agora, nas cartas de João, nós podemos ver aqui ele falando para os cristãos, aqueles que acreditam, né, em Cristo como Senhor e Salvador, falando aos crentes a respeito da certeza da vida eterna. E João, ele fala sobre as certezas daquele que é nascido de Deus. Então, nós percebemos o primeiro detalhe do texto que nós lemos, que o mundo, ele desafia os cristãos. E quando nós falamos a respeito de mundo, o que é mundo? Afinal, o que significa mundo? A gente ouve, né? Olha, o mundo. O que significa o mundo? A palavra, ela poderia ser aplicada ao universo criado por Deus. Porém, os escritores bíblicos, eles utilizaram a palavra mundo para representar o estado das coisas visíveis e temporais, e também as pessoas que têm o seu tesouro, o seu lar e tudo que nele há em oposição às coisas espirituais e eternas. Então, o mundo, ele se tornou um breve título para tudo aquilo que não é de Deus e nem de Deus. Tudo aquilo que é terreno, sensual, maligno, tudo o que envolve o pecar e todos os que vivem sem Deus, além de Deus ou em inimizade contra Deus. Nós vivemos no mundo, estamos no mundo. E quais são as coisas do mundo que mais nos chamam a atenção? Você já parou para pensar? Existem coisas boas e coisas ruins no mundo em que nós vivemos. Quais são as coisas que mais nos despertam a atenção? Quais são as coisas que nós mais gostamos no mundo em que nós vivemos? Como disse, existem coisas boas e coisas ruins. Mas quando nós falamos a respeito de coisas do mundo, nós estamos nos referindo a tudo aquilo que não vem de Deus ou não é do agrado de Deus. Só que qual é o grande problema? O grande problema é que nós queremos viver uma vida não de acordo com aquilo que agrada a Deus. Nós queremos viver uma vida de acordo com as coisas que nos agradam, de acordo com aquilo que nos satisfaz, das coisas que nós gostamos, das coisas que nós queremos. E hoje, se nós observarmos, nós vamos ver que nós vivemos em um mundo onde o materialismo, a sensualidade, o ceticismo, o egoísmo, a maldade, o ódio tem se tornado cada vez mais comum na vida das pessoas. Nós vivemos dias onde as coisas de Deus, elas estão sendo deixadas de lado e a prioridade tem sido o nosso próprio eu. O versículo 4 que nós lemos traz algo extraordinário, porque diz: todo o que é nascido de Deus vence o mundo.
Ou seja, o mundo ele nos desafia, o mundo ele nos traz desafios constantes cada vez mais, para nós valorizarmos cada vez mais o nosso eu, cada vez mais a nossa vida, para priorizarmos cada vez mais aquilo que nós queremos. Mas aqueles que são nascidos de Deus, eles vencem o mundo porque eles se apegam a Deus, eles se apegam à palavra de Deus, e quando nós nos apegamos à palavra de Deus, não é a nossa vontade, não são os nossos desejos que irão prevalecer, mas a vontade de Deus, os planos de Deus para a nossa vida. Mas às vezes, os desafios parecem tão grandes, mas tão grande na nossa vida, que nós pensamos assim: eu não sei como vou vencer esses desafios. Às vezes as tentações, elas parecem ser maiores do que as nossas forças. E certa vez uma garotinha, ela deu uma resposta muito interessante, quando uma pessoa disse assim: olha, o que você faz quando Satanás ele vai tentar a porta do teu coração? Sabe o que ela respondeu? Ela disse o seguinte: quando Satanás ele tenta a porta do meu coração, eu simplesmente peço para Jesus abrir a porta do meu coração. E na nossa vida, nós precisamos colocar Deus como prioridade, nós precisamos colocar Deus como centro de todas as coisas, porque quando Deus está no centro, nós seremos vitoriosos. Mas o maior erro é achar que as nossas forças, elas vão ser suficientes para vencer as coisas do mundo. O mundo ele vai nos desafiar cada dia mais para termos uma vida longe de Deus. O mundo vai nos desafiar cada vez mais a não priorizarmos aquilo que pertence a Deus, aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Só que esses desafios, sem Deus, não serão vencidos. Mas com Deus, os desafios do mundo serão vencidos. Quanto mais nós priorizarmos as coisas de Deus na nossa vida, mais longe e distantes das coisas do mundo nós vamos ficar. O mundo em que nós vivemos, ele vai de mal a pior. E de acordo com um jornal do Canadá, um ex-presidente da Academia Norueguesa de Ciências, auxiliado por historiadores da Inglaterra, Egito, Alemanha e Índia, eles chegaram a alguns números e descobertas fantásticas. Olha só que interessante. Desde o ano 3600 antes de Cristo, o mundo ele conheceu apenas 292 anos de paz. Durante esse período, houve 14.531 guerras, grandes e pequenas, nas quais 3.640.000 pessoas foram mortas. É um estudo aproximado que fizeram, que mostra que cada vez mais o mundo está longe de Deus. E o ser humano longe de Deus, ele é capaz das piores atrocidades. Longe de Deus, nós não podemos ter paz. E quanto mais o ser humano ele se distancia de Deus, quanto mais o ser humano se importa com as coisas do mundo, mais a maldade se multiplica, mais as guerras surgem. E nós sabemos que a maldade está se multiplicando. Só que qual é o grande problema? O grande problema é que parece que nós estamos nos acostumando com o mal. Parece que o nosso grande problema é que nós estamos nos acostumando com as coisas que são do mundo. E talvez você se pergunte assim: pastor, mas nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo, querida igreja.
Mas todo aquele que é nascido de Deus, ele não pertence a este mundo. Todo aquele que se entregou a Jesus, ele vence o mundo. Por quê? Porque a sua vida está entregue nas mãos de Deus. O seu desejo, a sua vontade está nas coisas de Deus e não nas coisas deste mundo. Mas nós vivemos num mundo rodeado por pecado, rodeado por maldade. Tem muitas coisas que nos chamam a atenção e muitas vezes nos levam para longe de Deus. E às vezes não são coisas ruins. Vou dar um exemplo para você. Quais são desafios que nós hoje enfrentamos como cristãos e que nos levam para longe de Deus? Você quer ver só um desafio? Que não é uma coisa ruim, dependendo da forma como você a utiliza. O tempo. A falta de tempo para as coisas de Deus. Nós vivemos num cotidiano, nós vivemos numa sociedade cada vez mais materialista. Nós vivemos num mundo onde as coisas é para ontem. E nós estamos cada vez mais focados nas nossas prioridades, estamos cada vez mais focados naquilo que é importante para nós. E quando se fala a respeito das coisas de Deus, eu não tenho tempo. Está muito corrido. Eu não tenho tempo para poder me relacionar com Deus, eu não tenho tempo para me envolver na igreja, eu não tenho tempo para estar na presença de Deus, porque a minha vida está muito corrida. E Satanás, ele se aproveita disso, ele pega as coisas boas da vida, estudo, trabalho, compromissos, família, lazer, coisas boas que fazem parte da nossa vida, e ele nos sobrecarrega com tudo isso. E quando nós nos deparamos com o tempo para Deus, nós olhamos para Deus e dizemos: nós não temos tempo, me falta tempo. Uma outra coisa que acontece com a gente, muitas vezes nos falta compromisso com as coisas de Deus. Compromisso é uma das coisas que também tem sido deixadas de lado em todos os aspectos da vida humana. Quando se fala de casamento, você logicamente pensa no quê? Compromisso. Compromisso para somente nos momentos bons da vida? Não, compromisso para a vida toda. Nos momentos bons, nos momentos ruins, nas crises, nos momentos de felicidade, em todos os momentos envolve compromisso. Mas as pessoas estão cada vez mais descompromissadas umas com as outras. Mas a falta de compromisso não é somente entre as pessoas. Infelizmente, muitos estão deixando de ter um compromisso pessoal com Deus, um compromisso de viver para Deus, um compromisso de se entregar para Deus todos os dias da sua vida. E pasmem, muitos têm afirmado que já não precisam mais ir à igreja. Têm deixado de frequentar os cultos por falta de tempo, por falta de compromisso e por entenderem, por acharem que não é preciso frequentar a igreja porque nós somos a igreja. Nós precisamos frequentar a igreja, porque a igreja não é apenas um hospital para cuidar de pessoas feridas. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é um lugar onde nós vamos para adorar a Deus. A igreja é um lugar onde nós vamos para nos fortalecer em Cristo, para enfrentar o mundo, enfrentar as dificuldades do mundo em que nós vivemos. Então, enquanto nós estamos na igreja, nós estamos para adorar a Deus, nós estamos para nos relacionar entre irmãos, nós estamos na igreja para nos fortalecer espiritualmente e também para cumprir com a missão que Jesus confiou a cada um de nós. Mas uma coisa que acontece também na nossa vida, nós muitas vezes temos mais interesse pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus. Às vezes o nosso interesse está mais focado nas coisas
deste mundo, nas coisas deste planeta, do que as coisas eternas, as coisas de Deus. Você quer ver só um exemplo? Faça um convite e diga o seguinte: olha, vou convidar você para uma festa hoje, lá na minha casa. Vai ter comida de graça, 0800 para todo mundo. E essa festa vai começar num horário, é uma festa cristã, ok? Ela tem um horário para começar, mas não tem um horário para terminar. Vai chover de gente. Mas faça um convite diferente. Olha, hoje à noite nós vamos ter uma vigília que vai começar às 8 horas da noite. E ela vai até às 6 horas da manhã. E não tem comida. Você vai perceber que a quantidade de pessoas vai ser menor. Mas tem uma coisa que tem afetado os cristãos nos dias em que vivemos. Nós hoje estamos vivendo como se Jesus não fosse voltar em nossos dias. Existe hoje uma falta de urgência no cumprimento da missão. Existe hoje uma falta de cumprimento da missão, porque nós estamos muitas vezes envolvidos com as nossas prioridades. Essas são algumas situações que têm acontecido na vida de muitos cristãos. E o nosso desafio é entender que todos os dias nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós somos um povo santo, escolhidos por Deus. O mundo, ele nos desafia todos os dias para mostrarmos onde está a nossa fé, onde está o nosso coração. E é por isso que esses desafios que nós enfrentamos, nós precisamos entender que por sermos nascidos de Deus, nós venceremos o mundo, mas não pelas nossas forças, não pelos nossos méritos, não porque somos bons. Nós venceremos o mundo porque a nossa vida está nas mãos de Deus, porque o nosso coração está com Jesus. E se Jesus ele não fizer parte da nossa vida, nós não venceremos o mundo, nós seremos mergulhados com as coisas deste mundo, no mar do pecado, no mar das paixões deste mundo. Só que o verso 4, ele não termina dizendo que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Ele termina dizendo assim, olha: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé, ela conquista o mundo. Todo cristão, ele deveria ser conhecido por sua fé em Jesus Cristo. Todo cristão, ele deveria ser conhecido pela sua vida diária com Deus, pelo seu relacionamento pessoal com Deus. Tem uma frase de um escritor, Richard Baxter, que diz assim: cuidem-se para que seu exemplo não contradiga sua doutrina e não coloquem pedras de tropeço diante dos cegos que possam causar sua ruína. Que vocês não neguem com a sua vida o que dizem com sua língua e ser o maior obstáculo para o sucesso de seu próprio trabalho. O exemplo é algo marcante. As palavras, elas podem muitas vezes nos convencer, mas é através da nossa vida que as pessoas elas vão enxergar se nós amamos ou não a Deus, se somos ou não cristãos, se temos ou não temos fé em Jesus. A fé em Cristo, ela nos concede pelo menos 2 benefícios. Primeiro deles, a participação da família de Deus. Quando nós somos batizados, nós passamos
por um novo nascimento. E esse novo nascimento nos tira da esfera do mundo, onde Satanás acha que governa, e nos leva para a família de Deus. E, gente, tem coisa melhor do que família? Alguns podem dizer assim: ah, pastor, mas a minha família é problemática, a minha família tem isso, tem aquilo, ah, mas a minha família é essa, é aquela dificuldade. Toda família tem dificuldade, inclusive a família de Deus, que somos nós, a igreja de Deus. Temos lutas, temos dificuldades, mas tem uma característica muito importante nas famílias, que é o amor. Por mais que a família tenha desentendimentos, por mais que a família passe por problemas, por mais que a família passe por lutas, nós amamos as pessoas da nossa família. E quando nós nascemos de novo, através do batismo, nós passamos agora a fazer parte da família de Deus, do povo de Deus. E nós agora passamos também a viver em conformidade com a vontade de Deus, não como meio de salvação, mas porque nós escolhemos a Cristo, e nós agora começamos e queremos desejar as coisas do céu. Uma das melhores sensações que nós podemos ter é a sensação do pertencimento, a sensação de você pertencer. E nós pertencemos à família de Deus. Por mais que talvez a tua família tenha te abandonado, por mais que a tua família aqui da terra não se importe com você, nós pertencemos à família de Deus. Essa família é a família de Deus, porque nós cremos que Jesus é o Cristo, aquele que padeceu, morreu e ressuscitou. O segundo benefício é a vitória sobre o mundo. E João está destacando aqui não a pessoa vitoriosa. O centro não é o ser humano, o centro não é a pessoa porque se tornou vitoriosa, porque se gloriou, porque eu sou uma pessoa mais santa do que os outros. Não, todos nós somos pecadores. A nossa justiça para Deus, ela não passa de trapos de imundícia. Todos nós somos iguais perante Deus, todos nós somos pecadores. A vitória, ela não está em nós, o poder, ele não está em nós. Mas João está destacando aqui o poder vitorioso de Cristo Jesus. Mas sabe o que é mais importante? É que em nós mesmos nós não temos forças, em nós mesmos nós não temos mérito, em nós mesmos nós não conseguimos vencer o mundo. Mas quando nós nos tornamos da família de Deus, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós vivemos para Jesus, nós agora seguramos nas mãos de Cristo, e a vitória de Jesus, ela se torna a nossa vitória. Amém? É a vitória de Cristo que torna a nossa vitória e nos ajuda a vencer o mundo. A palavra vencer aqui, ela é utilizada no sentido de uma vitória contínua, no meio de uma luta incessante. E algumas pessoas ainda não entenderam isso. Nós estamos diante de um grande conflito entre as forças do bem e do mal. E o duelo desse grande conflito é a nossa adoração, é saber de que lado nós estamos, a quem nós adoramos, a quem nós entregamos a nossa vida. E a questão não é estar em cima do muro, porque quando estamos em cima do muro, nós estamos do outro lado, do lado inimigo. A questão é que o nosso coração precisa estar 100% nas coisas de Deus. A gente se distancia com uma facilidade enorme das coisas de Deus. E para voltar para Deus parece uma luta. E realmente é uma luta. Se nós não lutarmos todos os dias para colocar a nossa vida nas mãos de Deus, nós seremos levados
pelos prazeres, pelas coisas do mundo. Se todos os dias o nosso coração não for entregue nas mãos de Deus, se todos os dias nós não abandonarmos o nosso próprio eu, se todos os dias nós não nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas falhas, nós seremos levados na batalha do grande conflito. A vida cristã é uma luta diária com as coisas do mundo. Se eu estou acomodado no mundo em que estou vivendo, talvez eu não esteja vivendo para Cristo. Todos os dias, eu preciso lutar comigo mesmo para me apegar a Deus, para me apegar às coisas de Deus. Eu preciso me alimentar de Deus para permanecer firme com Deus. Essa guerra, ela não consiste apenas no fato do cristão fazer coisas erradas, mas de colocar coisas boas como prioridade no lugar de Deus. A vitória, ela vem através da fé que nós temos em Jesus, e essa fé que conquista o mundo. Às vezes as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: você é diferente. E você pergunta: mas como assim eu sou diferente? Não, porque você tem palavras diferentes, você tem comportamentos diferentes. Isso não quer dizer que somos melhores do que ninguém. Isso não quer dizer que isso seja algum mérito da nossa parte. Mas quando você se relaciona com Deus, quando você se entrega a Deus, a sua fé vence o mundo. A sua fé, ela mostra claramente para as pessoas que você tem um Deus, que você serve a um Deus, e você não vive em conformidade com as coisas deste mundo, mas você vive em conformidade com a palavra de Deus, com os planos de Deus para a sua vida. Entenda que nós não precisamos ter medo de Deus. Às vezes algumas pessoas ficam angustiadas porque se questionam: mas eu sou muito fraco, eu não consigo fazer as coisas certas, eu faço as coisas erradas. Todos nós erramos, todos nós falhamos. E o desejo do inimigo é simples, é fazer com que você erre e pense que você não tem mais solução para Deus. Todo pecado é perdoado para aqueles que se arrependem e confessam os seus pecados a Jesus Cristo e abandonam os seus pecados. Queridos, nós não precisamos ter medo de Deus, mas nós precisamos entender que nós, como cristãos, precisamos tomar uma decisão todos os dias na nossa vida. De que lado nós estamos? A quem pertencemos? A Deus ou às coisas deste mundo? Nós devemos buscar viver todos os dias para Deus, sendo fiéis e obedientes à sua palavra, não como meio de salvação, mas porque a nossa vida está nas mãos do Senhor, porque aceitamos a graça de Cristo. Necessitamos viver com intensidade aquilo que cremos, para que as pessoas vejam em nós um testemunho vivo da nossa fé. Esse é um grande desafio. Viver com intensidade aquilo que cremos, para que as pessoas vejam em nós a nossa fé. Queridos, que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude na nossa caminhada cristã, que nós venhamos olhar cada vez mais para Cristo, colocar a nossa vida nas mãos de Deus e entender que nós pertencemos a Ele. E se pertencemos a Ele, nós somos nascidos de Deus, e por sermos nascidos de Deus, nós venceremos o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que Deus nos abençoe. Amém.